Moçadinha, bom dia, tudo bem? Saudade de vocês. A gente vai tratar hoje sobre o humanismo, tá? O humanismo é um período literário que vem logo após o trovadorismo. Ele tem duas datas de início em Portugal, tá? 1417, quando Fernão Lopes se torna guardador-mor da Torre do Tombo. 1434, quando mesmo Fernão Lopes se torna, aí sim, cronista-mor da Torre do Tombo, ou seja, o cara que escreve toda a história de Portugal. O fim do humanismo se dá em 1527, quando um português chamado Sá de Miranda retorna de uma viagem que ele fez para a Itália, levando a Portugal a medida nova. Então, é um período literário que compreende aproximadamente aí de 1417 até 1527, ele é bem longo, tá? Uma média de 110 anos. O que nós temos em termos de contexto histórico em relação a esse momento? As grandes navegações, só vocês se lembrarem que o Brasil foi descoberto por Portugal em 1500. Surgimento de uma burguesia mercantil em Portugal, isso é um dado importante porque é um dos temas recorrentes de Gil Vicente. A criação do modo de vida moderno, a gente não vale mais pelo sangue, pelo nascimento, mas a gente passa a valer por aquilo que a gente é capaz de fazer. E é por isso que as grandes navegações vão dar um tom interessante para a vida burguesa, tá? Cada um de nós quer ter mérito, a gente quer conseguir subir na vida por aquilo que a gente faz e não por aquilo que a gente herda dos pais ou do nome de sociedade. Fora isso, em Portugal, para que essas grandes navegações pudessem aparecer, vão surgir duas universidades, tá? A principal delas, a Universidade de Avis, cujo investimento era em técnica de navegação, é claro, tá? Eles vão redescobrir dos árabes a bússola e o esculápio, e a partir daí os navios conseguem ter direcionamento, eles já não afundam tanto. Com essa descoberta, galera, o humanismo inaugura em Portugal um movimento mais racional, um movimento, por isso que se chama humanismo, inclusive. Tanto que a origem desse termo é o humanismo criado por Dante Alighieri, na Itália. Vocês lembram da Divina Comédia, que ela tem uma tese que para a época, inclusive, é profana. Todo mal provém dos homens e todo poder também. O que o Dante Alighieri estava dizendo? Que o rei não é a expressão de Deus na terra, tá? Ele estava recolocando a responsabilidade, a culpa de tudo aquilo que acontece com a sociedade nos homens e não mais na vontade divina. Bom, a partir desse recorte, quais são as características do humanismo? Ele vai trabalhar ainda com poesias em redondilhas, 5 e 7 sílabas métricas, são as chamadas poesias palacianas, que vão ser organizadas posteriormente no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Só que essas poesias, elas não são mais cantigas, elas não servem para serem ouvidas, elas são cantadas. No humanismo aparecem ainda as crônicas do Fernão Lopes, tá? Que são obras extremamente extraordinárias para o seu momento histórico. Só para vocês terem uma ideia, a crônica mais famosa refere-se à morte da Inês de Castro. O Fernão Lopes coloca diálogos, como se fosse uma peça de teatro no meio, tá? Nessa morte da Inês de Castro, retratada por Fernão Lopes, o que nós temos? O príncipe Dom Pedro, que de fato existiu em Portugal em 1365, se apaixona por uma mulher da baixa nobreza espanhola chamada Inês de Castro. O povo português odeia essa mulher porque ela é cheia das vontades. Ela manda construir um castelo às margens do rio Mondego, inclusive com mármore Carrara no castelo inteiro, porque ela gostava de andar descalça. Para a construção desse castelo, o reino de Portugal vai à falência. Até que a mulher oficial do príncipe Dom Pedro morre sem deixar herdeiros, e ele resolve se casar com a amante. Quando ele decide isso, o pai dele, Dom Afonso IV, fica furioso, ele fala nem pensar, tá? Que uma descendente espanhola vai herdar o trono português. Lembrando, galera, evidentemente que para o século XIV, que é quando se passa a crônica, Portugal e Espanha eram ferrenhas inimigas políticas, como poderia ser hoje, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, tá? Dom Afonso IV fala não vai casar. E aí ele pede conselho para conselheiros. Os conselheiros dizem para ele que ele deve matar a Inês. Ele vai até o castelo do Mondego, mata a Inês com uma espadada no coração, tá? E resolve o problema político de Portugal.
O Fernão Lopes, ele não para nessa cena, que é quando para Camões, ele continua, ele fala que a partir daí Dom Pedro I enlouqueceu, matou o pai envenenado e torturou os seus conselheiros. Um inclusive chamava Lobo Coelho, que ele come o coração do lobo coelho, manda tirarem o coração do lobo coelho, enquanto ele está comendo um coelho com laranja, para brincar ainda com o nobre que estava sendo torturado. Detalhe, né, galera, nós estamos por volta aí de 1365, não havia anestesia. Então vocês imaginem a dor desse lobo coelho. Ele consegue encontrar 2 dos 3 conselheiros reais. Um ele tira o coração pelas costas, o outro ele tira o coração pela frente e tortura esses homens, tá? Só que a grande obra do humanismo não são as crônicas do Fernão Lopes, vocês se lembram disso, é o teatro moralizante e alegórico do Gil Vicente. Tá? Diz a lenda que o Gil Vicente era ourives, portanto alguém que trabalhava com as mãos. Quando a rainha de Portugal fica grávida, que fazia tempo que ela tentava e não conseguia, ele faz uma peça chamada Alto da Visitação do Vaqueiro, que comparava o novo herdeiro do trono português a Jesus Cristo. Essa rainha fica encantada com o Gil Vicente e a partir daí passa a protegê-lo na corte. Isso leva o Gil Vicente, inclusive, a ter peças que são críticas. Tá? Bom, características gerais do teatro de Gil Vicente. É alegórico, ele representa valores humanos, ou ainda ele traz personagens tipos, que são aqueles que representam tipos sociais. A alcoviteira, o sapateiro, o nobre arrogante. Esse teatro tem a função moralizante de consertar os erros da sociedade portuguesa. Ele tem uma visão conservadora, tá? Ele vai satirizar a burguesia mercantil de Portugal e, ao mesmo tempo, Gil Vicente consegue ter um palavreado que hoje nós chamaríamos de uso de variantes linguísticas. Por exemplo, quando uma prostituta fala, ele coloca a voz da prostituta na prostituta. Tá? Então a peça ficava engraçada por conta disso. Ele não conheceu as 3 unidades do teatro grego, unidade espaço, tempo e ação. Tá? Mesmo que ele tivesse conhecido como era um teatro pagão, ele não usou essas unidades, então o teatro dele é diferente do teatro clássico por conta disso, e ele faz em versos redondinos, tudo bem? Nós temos 3 peças importantes do Gil Vicente. A primeira delas, o Velho da Horta, tá? Não tem unidade de tempo nem de espaço, é um velho que tinha o que seria hoje uma espécie de supermercado, e aí um dia um dos pajens dele está doente, ele vai trabalhar no lugar. Chega uma moça para comprar cheiro verde, ele que atende essa moça se apaixona barbaramente por ela. Aí vem uma paródia das cantigas de amor do período trovadoresco, ele pede a violinha dele e fica cantando para essa moça. A moça não gosta dele, ela vira para ele e fala, vai, sai daqui, seu velho morto, você morreu e esqueceu de deitar. Ela reclama muito do assédio que ela recebe dele, mas ele está apaixonado. Aí ele contrata uma prostituta chamada Branca Gil, e essa prostituta vai tirando tudo que ele tem de dinheiro em troca do suposto amor da jovem, só que a jovem não está nem sabendo disso. Tanto que no final da peça ela se casa com o noivo, com quem ela tinha prometido que se casaria, o velho está miserável, a Branca Gil leva 40 chibatadas em praça pública, porque a alcoviteiro antigamente apanhava, e o velho reclama da sorte porque ele deixou mulher e filhas na miséria por conta de uma paixão de Sandeu. A segunda peça importante do Gil Vicente, vocês conhecem o Alto da Barca do Inferno. A gente tem a seguinte situação, são 2 barcas, na frente de uma tem o demônio e 2 ajudantes, na outra tem o anjo. E personagens que morreram, tá? Que são personagens alegóricos e tipos, vão chegando para serem julgados. Tá? O primeiro que chega é um fidalgo Dom Henrique. Ele traz inclusive a materialidade dos seus pecados, ele traz uma capa de 3 metros de comprimento, porque a nobreza de um homem dependia da roupa que ele vestia, então ele exagera na ostentação para provar que ele é nobre de verdade. Ele traz um pajem que ele mandou matar junto com ele, para que o pajem carregasse um banquinho que ele usa para sentar quando ele está cansado. Ele vai conversar, ele já vai direto para a barca do céu, achando que ele vai poder entrar. Aí o diabo fala para ele, vem para cá, a tua barca é essa aqui. Ele pergunta por que ele está sendo condenado, o diabo fala por arrogância, então é o primeiro pecado condenado. Tá? Na sequência, vem um frei dançando com uma espada junto com a amante, portanto a causa do seu pecado,
E aí ele vai direto para a barca do céu, porque ele tinha rezado muito Pai Nosso durante a vida. O demônio fala, não, 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 vem para cá. Ele pergunta por que ele está sendo condenado à barca do inferno. O demônio fala que você está usando muito a espada sem vergonha. E não era, evidentemente, a espada que ele traz para dançar, mas era outra, tá? Porque ele está junto com a amante. E ele fala, só porque eu gosto de damas eu tenho que ir para o inferno? O diabo fala, gosta, né? Gosta inclusive de arder nas chamas da paixão, então vai arder lá no inferno. Na sequência, vem um sapateiro, que ele acha que ele pode ir para o céu porque ele é pobre, só que ele dava tumé nos seus clientes. Ao invés dele vender sola inteira, como ele prometia, ele vendia só meia sola, cobrava por sola inteira, então ele era um sem vergonha, um mercenário, então ele é condenado ao inferno por corrupção. Depois do sapateiro vem um corregedor e um juiz, corregedor é promotor de justiça, que trocavam sentenças em troca de coelhos, vão para o inferno também. Tem um judeu que tem que ir para o inferno, inclusive ele não pode nem entrar na barca do inferno, ele tem que amarrar o bode dele na barca e vai acompanhando. Tem um onzeneiro, o onzeneiro é quem emprestava dinheiro a juros de 11% a um agiota, ele é condenado ao inferno pela ganância. Um enforcado, que embora tenha comprado o perdão divino, tá, por meio das indulgências católicas, ele se enforcou e suicida é condenado ao inferno. Quem que vai para o céu, tá, nessas condições todas? Um párvulo chamado Dom Juan, que era um idiota, ele morreu de caganeira, ele morreu de desnutrição, e ele tira sarro de todo mundo, é super engraçado, porque quando o nobre é condenado ao inferno, ele abaixa as calças, mostra a bunda, rebola, ele é um idiota completo. E os 4 cavaleiros das cruzadas, eles chegam super arrogantes, o diabo pergunta onde é que eles estão indo para a barca do céu. O diabo fala, não, vocês têm que vir aqui, vocês mataram gente. E eles vão para a barca do céu e entram, e o anjo permite que eles entrem, que eles falam que eles mataram em nome de Jesus Cristo. A cena mais importante desse teatro, galera, é a cena que traz uma prostituta chamada Brise d'Avaz, tá? A Brise d'Avaz, quando ela vai conversar, ela fala que quer ir para o céu porque ela trabalhou muito. O demônio pergunta para ela o que ela fez, e ela fala que dava as moças aos cônegos da Sé. E ela fala que ela desvirginou mais do que 600 ímens falsos. Então, olha o tanto de crítica. A Igreja Católica estava usando moças como prostitutas, e as mulheres que se propunham como virgens eram virgens falsas. Fora isso, ela fala que traz frascos de feitiços, porque as pessoas acreditavam que os homens não procuravam prostitutas porque queriam, mas eram enfeitiçados por ela. E uma tenda, que era onde as prostitutas ficavam, como elas eram perseguidas pelo Estado, elas não poderiam dormir numa casa fixa, então elas tinham tendas, quando o Estado chegava elas fugiam, tá? Quando Gil Vicente era questionado se ele falaria mal da igreja, se ele estava falando mal da nobreza, tá? Lembra que ele critica o padre, aparece a Brise d'Avaz, ele fala que ele não fala mal de nenhuma instituição. Ele fala mal dos pecados humanos, ele quer salvar a alma dos homens. Tá? A gente pode até achar que ele está mentindo, mas é isso que cai nos testes de vestibular e é isso que vocês têm que responder. Gil Vicente criticava a burguesia mercantil e criticava os defeitos, os pecados da alma humana. A última peça, que é importante para vocês, chama-se A Farsa da Inês Pereira. Essa é ótima. A Inês Pereira é uma burguesa em ascensão, portanto representante da burguesia mercantil, que quer se casar com um homem que possa dar para ela lustre. Ela quer ser uma mulher que ostenta posição social. Aí ela arruma uma amiga chamada Eleonor Vaz, e a Eleonor Vaz tenta arrumar para ela um casamento com um sujeito que é um idiota, chamado Pero Marques. Pero Marques era um cara que herdou o sítio do pai e da mãe, que acabaram de morrer. Então ele tem uma grana, ele tem um espólio e ele tem uma virtude para ser um bom marido. Ele é retardado, ele é imbecil, tá? É assim que ele é representado. Tanto que o dia que ele vai visitar a Inês Pereira, ele coloca 2 peras no cabelo para levar para ela, que é um cabelão assim meio Black Power, sabe? E aí no caminho os moleques tiram um gorro que estava em cima da cabeça, roubam a pera dele e ele nem percebe, que ele é um idiota. Aí ele vai conversar com ela pergunta para ele quem ele é, tal, ele responde tudo que ele tem. Ela oferece para ele uma cadeira para sentar. Gente, ele nunca tinha visto uma cadeira. Aí ele senta com a barriga no encosto da cadeira.
e ela percebe que ele é um grosso, que ele não conhece objetos de decoração mais finas. Mas o que estraga mesmo o fato da Inês Pereira se casar com ele é que ela fala, olha, meus pais saíram, vamos aproveitar. Ele fala, Deus me livre, minha senhora, eu não quero desonrá-la. Uma mulher sozinha recebendo um homem dentro de casa, o que vão dizer de você, levanta e vai embora. A Inês Pereira tem certeza que ele é um idiota. Ela contrata 2 judeus casamenteiros e esses judeus apresentam para ela um escudeiro do rei chamado Brás da Mata. Só que esse Brás da Mata, apesar de ter o título de escudeiro, que é assim abaixo do cocô do cavalo na fidalguia, ele é um pobretão. Tanto que no dia que eles serão apresentados, ele leva um pajem, o pajem fala que a pior coisa que ele fez foi trabalhar para o Brás da Mata. Porque antigamente ele pedia esmola só para ele, agora está tendo que pedir esmola para os 2. Já a mãe da Inês Pereira deixa claro que elas são extremamente grossas, que elas não têm etiqueta, que elas não têm nada. Mas movidos pela ambição, a Inês Pereira de ser chique e o Brás da Mata de ter grana, eles se casam. O casamento dela é um inferno. A próxima cena aparece a Inês Pereira fazendo todos os serviços domésticos e reclamando demais, dizendo que ela teve a grande sorte de se casar com um homem bem sucedido e jogou pela porta, pela janela. E o marido gritando com ela, fala, ó, sem vergonha, se eu te pegar cantando na janela de novo, você vai apanhar. Você não queria ser uma mulher elegante? Então, mulher elegante não canta. A Inês Pereira tem uma sorte tremenda, o marido morre de maneira vergonhosa, fugindo de uma guerra. No velório, ela já começa a paquerar o Pero Marx. Aí termina a peça, ela casada com o Pero Marx. E ele é tão idiota, gente, que ela arruma um amante, que é um ermitão, para além de um bosque, que para ela chegar até lá, ela tem que atravessar um lamaçal. Para ela não se sujar na lama, o Pero Marx leva ela nos ombros e ela ainda vai cantando uma musiquinha infame, dizendo que marido corno é idiota mesmo, e o refrão era, pois sim, minha senhora, como não, ele canta isso, ele para, senta numa pedrinha, espera ela ir para o ermitão receber conselhos religiosos, entre aspas, ela transa que nem uma louca com esse ermitão, volta exausta, ele fala, minha senhora, o seu fervor religioso está muito acentuado, a senhora precisa aplacar um pouco isso. Ela ri e ela responde, não, você sabe que eu sou uma mulher casta, castíssima, tá? Último detalhe da aula. Esta peça é baseada, vocês lembram, num ditado popular, mais quero asno que me carregue do que cavalo que me derrube. O asno, portanto, é o Pero Marx, o cavalo é o Brás da Mata, e ela foi criada, essa peça, em 24 horas, quando o Gil Vicente era acusado de plágio, ter plagiado um autor espanhol chamado Juan de la Encina. Ele pediu um mote para a corte, um tema, a corte deu este tema e em cima disso ele fez a peça. Beleza, galera? Bons estudos, boa semana para vocês!